Ok, irmãos, eu peço a sua resiliência para ouvir uma segunda dose de aula de Cristologia depois da primeira palestra. Eu sei que falar sobre a pessoa de Cristo não é fácil, então eu digo para os meus alunos que se tem coisas que a gente ouve na igreja e está mais familiarizado, falar sobre a pessoa de Jesus certamente não é uma delas. Obrigado, querido. Obrigado. Certamente não é uma delas. E a razão disso é porque é muito difícil falar sobre a pessoa de Cristo. Parece que a gente só... É igual a doutrina da Trindade, não é? Você entra na igreja e fala assim, Deus subsiste em 3 pessoas. Eu não entendo, pastor, mas eu acredito. E bola para frente. Vamos estudar outras coisas agora. Então tem certas coisas na vida cristã que parecem que são, assim, impossíveis de serem trabalhadas e a gente faz o que dá. E Cristologia tem dessas coisas, principalmente quando a gente fala da pessoa de Cristo. Então, a boa notícia que eu tenho para você é que o segundo assunto é menos pesado, tá bom? Então, o primeiro é tão confuso que eu tive que falar sobre o Deus homem sem confusão, né? Que foi o título da primeira palestra. A segunda, ela na verdade não é tão, eu não creio que ela seja difícil, mas eu acho que ela é negligenciada. Então, eu quero nesse segundo momento levá-los a conhecer um pouco mais sobre o supremo profeta, sacerdote e rei, o chamado tríplice ofício de Cristo. Antes eu gostaria de fazer outra oração e nós vamos então prosseguir para olhar para as Escrituras. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos que nossa mente, depois de um dia de trabalho, de atividades, ainda tenha condições de absorver mais ensino da Tua Palavra. Mas não só queremos, Senhor, entender coisas. Queremos conhecer melhor o nosso Cristo e amá-lo mais. Nós queremos nos encantar com a Sua obra tão bela e louvá-lo por tudo aquilo que Ele é e tem feito. Então pedimos que esta palestra não seja apenas cheia de informações, mas seja importante para a nossa devoção, para a nossa adoração ao Deus Supremo e Benfeitor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Então, o meu tema é o tríplice ofício de Cristo. Por que tem esse título? É porque há bastante tempo os teólogos falam sobre Jesus Cristo ser um mediador, esse é o ofício, com 3 funções, por isso tríplice ofício. Tá? A ideia de que ele é um profeta, sacerdote e rei é dizer que ele funciona como um intermediário entre Deus e os homens nessas funções de profeta, sacerdote e rei. É claro que a gente também pode falar dos 3 ofícios de Cristo, porque no Antigo Testamento homens diferentes ocupavam esses encargos sem acumular 2 deles sequer. Então, se você fala assim, tríplice ofício, ou 3 ofícios, eu não vou dizer um mais certo que o outro, tá? Os próprios autores da Reforma usavam as 2 expressões. Então, eu vou assumir que eles nos ensinam bem ao usar tanto a expressão tríplice ofício ou 3 ofícios. Não tem uma mais certa do que a outra. Agora, por que a gente vai falar que Cristo tem um ofício? E aqui está a beleza desse ensino, é que a palavra Cristo, na verdade, não é sobrenome de Jesus, não é nome do meio, não é sobrenome. A gente está tão habituado a chamá-lo de Jesus Cristo, que a gente esquece que Cristo é a palavra para Messias, para ungido. E no Antigo Testamento, os 3 ofícios que recebiam a unção com óleo eram exatamente os profetas, os sacerdotes e os reis. Então, tem muitas passagens, e eu não vou ler várias com vocês, mas eu quero pelo menos ler 2 com vocês. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Primeiro, no livro de 1 Reis, capítulo 19, é um texto que fala de Elias, depois dele ter sido encorajado por Deus naquela conversa do cicio do vento, após muita coisa acontecer. Elias estava abatido
e Deus o encoraja. Depois de encorajá-lo, no versículo 16, está dito assim, eu vou ler o 15 e 16. Então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Observe que nesses 2 versos, a gente vê uma ordem de Deus para ungir, então aquela cerimônia de derramar óleo sobre a cabeça era de dar oficialmente a função de rei a esses homens, ou profeta, no caso Eliseu vai ser ungido profeta, porque dali a pouco tempo vai ter uma troca de bastão, Elias vai sair de cena e Eliseu vai ficar no lugar dele, tá? Então, observe que 2 dos ofícios que eu já falei, tanto o profeta quanto o rei são ungidos, mas isso acontece também com o sacerdote. Abra sua Bíblia em Êxodo 40, Êxodo 40, versículo, eu vou ler o 14 e o 15. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. Está vendo? Para que eles me oficiem. Então, unja os filhos de Arão, assim como Arão foi ungido. Então perceba que profeta, rei, sacerdote, eles recebiam a unção com óleo, e diferente do que talvez você tenha aprendido no passado, a unção com óleo não era primordialmente uma transferência de poder, era muito mais um reconhecimento ou uma atribuição de autoridade. A gente está muito acostumado a falar de unção pensando mais em termos de poder, mas biblicamente ela primeiro tem a ver com autoridade. Quero te dar um exemplo disso. Quando Davi estava sendo caçado por Saul, o Espírito de Deus, o poder de Deus já tinha deixado Saul. E no entanto, Davi não quer matar Saul, por quê? Porque ele é o ungido de Deus. Eu não entendo que o texto esteja falando assim, que Davi achava que Saul tinha o poder divino. A ideia é que ele está na posição de autoridade, ele tem que ser honrado como tal. Eu não posso ser um inimigo do ungido de Deus. É isso que Davi ensina pra gente. Então, unção primordialmente tem a ver com autoridade. É uma cerimônia pública para atestar a autoridade de um ofício. Agora, no Antigo Testamento, você tinha cada um dos ofícios sendo exercido por pessoas diferentes. Por exemplo, rei legítimo só poderia vir da tribo de Judá. Sacerdote legítimo só podia vir da tribo de Levi. Então, se você era de uma tribo, você não era de outra, porque você era contabilizado como parte de uma das tribos apenas. Então, se você fosse da família real, você até podia ser rei, mas você não poderia ser sacerdote. Se você fosse da família araônica, você até podia ser sacerdote, mas não poderia ser rei. Então, você não conseguia juntar no Antigo Testamento, formalmente, alguém que fosse sacerdote e rei. É por isso que Jesus Cristo, ou o Messias, é profetizado como alguém distinto, porque ele junta ofícios que antes ninguém juntou. A passagem mais famosa é o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Aí fala sobre cetro, então está falando de realeza, e no meio do salmo diz assim, que o Senhor ordenou e ele não volta atrás, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a mesma figura messiânica é descrita como tendo posição de realeza e posição de sacerdócio. Isso era uma coisa estranha para o judeu, porque você não podia ser os dois. Como eu disse, era impossível em termos de tribo alguém poder acumular os dois. Ele poderia até esporadicamente ter uma função, sacerdotes em tempos em que reis maus estavam desviando o povo, em alguns momentos eles até governaram ou fizeram alguma atitude, mas era oficiosamente, não oficialmente, uma atitude de governo, de tentar direcionar santamente, e vice-versa. Davi também teve envolvimento com coisas do sacerdócio, mas nenhum era oficialmente ambos.
Mas Jesus Cristo juntou ambas as coisas. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 6. Essa é uma das profecias que deixa isso mais claro. Zacarias capítulo 6, versos 12 e 13, diz assim: E diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Está vendo? Essa figura, que é o Messias, é o renovo, é esse broto que está renascendo, essa esperança de Israel. Ele vai sentar no trono, então ele é rei, mas ele vai ser sacerdote no trono, e vai reinar paz entre ambos os ofícios, porque ele mesmo vai trazer sobre si o ofício de sacerdote e rei. Então, eu chamei ele de o supremo profeta, sacerdote e rei, porque ele junta os ofícios. Sabe, essa é uma doutrina que é antiga na história da igreja. Ela aparece na patrística, no tempo dos primeiros pais, ela aparece na Idade Média, e na Reforma ela foi bem desenvolvida. João Calvino é, até onde a gente tem informação, o primeiro personagem da história a escrever um capítulo inteiro da sua principal obra sobre o tríplice ofício de Cristo. E isso aparece em outros reformadores também. Então, não é só dos protestantes, mas aparece mais entre os protestantes do que aqueles que ficaram na igreja romana, muito provavelmente porque na igreja romana a mediação de Cristo foi ofuscada pela figura de Maria, dos santos, e com tudo isso acabou minimizando a glória do tríplice ofício de Cristo. Essa doutrina, ela entrou nos principais documentos da Reforma. Por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, produzido pelos reformados do continente europeu, fala sobre isso nas perguntas 31 e 32. O Catecismo Maior de Westminster, que foi escrito por puritanos e adotado por presbiterianos, nas suas perguntas 42 e 45, falam do tríplice ofício. A Declaração de Savoy, que é a declaração dos congregacionais da época da pós-reforma, fala do tríplice ofício, no capítulo 8, parágrafo 1º. E a Segunda Confissão Batista de Londres, de 1689, no capítulo 8, fala 2 parágrafos especificamente voltados para o tríplice ofício, os parágrafos 9 e 10. Então, essa é uma doutrina, eu estou citando só alguns documentos, essa é uma doutrina que conectou vários evangélicos que amavam esse legado. E, no entanto, hoje, a gente quase não ouve falar do tríplice ofício de Cristo. Isto é, ele parece negligenciado, mesmo em igrejas ditas reformadas. Portanto, o meu objetivo é tentar resgatar uma doutrina que a gente até talvez já tenha ouvido falar, mas que você não ouve muito sobre ela, e eu acho que você tinha que ouvir. Então a minha vai ser aqui só um aperitivo, tá bom? Só uma entrada, para depois você falar com o seu pastor, me ensina mais sobre isso. Aí eu jogo abacaxi para ele, tá bom? Então, o que eu quero fazer nessa palestra? Como eu vou falar do tríplice ofício de Cristo, eu quero fazer uma palestra em em tríades, tá bom? 3 partes com 3 subdivisões em cada parte, para ficar bem fácil você guardar, 3, bem fácil, tá bom? Então, primeiro a gente vai apresentar 3 razões para estudar o tríplice ofício de Cristo. Essa primeira sessão visa destacar a importância e a validade de gastar mais tempo explorando esse assunto. Eu quero mostrar para vocês o que a gente ganha quando a gente estuda isso. E claro que poderia listar outras razões, eu selecionei 3. Segunda parte, eu quero levantar 3 aspectos que nos ajudam a entender a natureza desse ofício, tá? A definir, a entender do que se trata. E eu vou fazer algumas aplicações. Essa vai ser a sessão mais longa da minha palestra. E em terceiro lugar, por último, eu vou falar da forma como o tríplice ofício de Cristo está relacionado com a gente e com a missão da igreja. Isto é, como é que a igreja trabalha e vive e serve à luz do tríplice ofício. Então eu quero mostrar como a missão da igreja pode ser moldada por essa doutrina, tá bom? Então, 3 partes com 3 subdivisões cada, assim vai ajudar você a anotar
para você saber onde é que está. Então, nossa, eu perdi, pastor, está no segundo. Então, você vai acompanhando aí, que eu já te dei o que vai ter que entrar, tá bom? Então, a primeira parte vamos ver o valor de estudar o tríplice ofício, ok? Primeira razão que eu quero trazer, é porque é uma forma abrangente e equilibrada de cobrir a obra de Cristo. Então, a primeira razão é que o tríplice ofício é uma forma abrangente e equilibrada de cobrir a obra de Cristo. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo, ele não é simplesmente um mestre sábio. Ele não é simplesmente o justo juiz. Ele não é somente o sacrifício crucificado. Ele não é somente um poder espiritual. Ele não é somente um sofredor compassivo. Ele não é o libertador de Israel somente. Quer dizer, é possível a gente destacar coisas em Jesus que são mais da nossa afinidade. As pessoas, elas têm certos interesses e às vezes elas apresentam Cristo conforme os seus interesses, conforme aquilo que elas aprenderam de Cristo. E eu não estou dizendo que elas falam algo que é errado, mas certamente não é multifacetado. Às vezes é limitado. Por exemplo, quando você diz assim, eu quero te falar de Jesus que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Você está falando uma coisa muito verdadeira. Jesus não morreu na cruz só para perdoar seus pecados. Mas só que você não costuma dizer assim, eu quero falar de Jesus que morreu na cruz para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Normalmente você não explora isso, embora isso seja bíblico. Ou você não fala, eu quero falar para você de um Cristo que morreu na cruz para triunfar sobre principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Mas isso é bíblico. Só que quando você fala da cruz, quase sempre você destaca um aspecto que você aprendeu, que não é errado, mas é parcial. Então, ao longo da história, pessoas apresentaram diferentes facetas de Jesus. Por exemplo, para os judeus ele era um mero rabino. Para o platonismo cristão ele é um Cristo cósmico. Para o misticismo medieval ele era o noivo da alma. Para o iluminismo ele era um mestre do senso comum. Para o idealismo alemão ele é o poeta do espírito. Vamos demonstrar que cada um descreveu Jesus como a sua filosofia gostava de ver Jesus. E esse é sempre um grande perigo, a gente reduzir Jesus às coisas que nós entendemos, àquelas que nós gostamos, aquelas que a gente acha que melhor combinam com Ele. Observe que eu citei alguns exemplos aqui que são estranhos para vocês, mas nem tudo que eu disse está errado, só não é comum, porque não é o que você ouve. E se então eu disse coisas que não são erradas, mas não é o que você ouve, então o que você fala não engloba algumas das coisas que eu falei aqui. Isso é para mostrar que a gente tem, muitas vezes, uma visão muito reducionista de Cristo. Nós precisamos de um paradigma que seja testado ao longo das eras e que equilibra o nosso entendimento do que Cristo faz. E eu creio que o tríplice ofício de Cristo faz isso. Então ele nos dá uma visão mais abrangente e equilibrada da obra de Cristo. Segunda razão para a gente estudá-lo é que ele fornece uma visão pactual e interligada das Escrituras. Ele fornece uma visão pactual e interligada das Escrituras. Deixa eu explicar isso. Na Bíblia, o conceito de mediador aparece já no Pentateuco, mas ela foi aplicada a Cristo. A gente sabe que Jesus Cristo é chamado de um mediador. Mas só que, às vezes a gente aplica a Cristo e esquece de que Deus está treinando o seu povo a pensar em termos de mediador desde o início. Desde o início. Deus sempre lidou com o seu povo por meio de mediadores. Por exemplo, o povo pinta e borda no deserto, Deus tem todo o direito de fulminar o povo, mas o mediador Moisés intercede e o Senhor ouve e poupa o povo. Por que poupa o povo? Por causa do mediador. Lá na frente, Davi é um grande rei, mas quando ele peca, Deus traz maldição não só sobre ele, mas sobre o povo que ele reina. Por que o povo foi amaldiçoado? Por causa do pecado do mediador. O que Deus está ensinando para a gente? Um conceito que não é muito normal, não é muito comum para nós. De que Deus frequentemente trata o seu povo baseado no seu representante.
A gente precisa ser treinado a pensar assim, ainda mais numa sociedade tão individualista como a nossa. A gente diz assim, eu não decidi essas coisas, fulano não é meu presidente. Imagina se um russo dissesse assim, que o Putin que declarou guerra contra a Ucrânia, não fui eu não estou em guerra. Não adianta. Por quê? Porque o representante político dele declarou guerra, portanto a Rússia está em guerra. Eu posso não gostar da ideia de que a Rússia está em guerra, se eu sou um russo, mas ela está em guerra, acabou. Por quê? Porque a ideia do representante tomando decisões que influenciam os representados não é só uma questão política, ela aparece em toda a Escritura. Toda a Escritura. E tratar do tríplice ofício de Cristo ajuda a gente a entender isso. Porque isso faz a gente trazer ligações. Vou dar um outro exemplo pouco comum. Tem um momento que Abraão já teve um filho, que foi por meio de Agar, lembra? Ismael. Depois ele teve Isaque, o prometido. E quando ele teve Isaque já está desmamando e tal, o mais velho caçoa do mais novo. E aí tem uma cena estranha para a gente, que Sara não gostou, ela falou, manda essa mulher embora da minha casa. Antes, para ter filho, ela é boa, né? Mas agora tem que mandar embora da casa. Aí fala, manda embora da casa, e eu não quero mais eles aqui por causa desse menino caçoando do meu filho. Aí você diz assim, cara, mas que Sara mais egoísta, tá? Mas só que para sua surpresa, e para minha surpresa, Deus fala com Abraão, deixa ela aí. Aí você fala, Deus, sério? Mas uma coisa a gente aprende que é impressionante. Por que Ismael é expulso? É por causa da maneira como ele trata o escolhido. Deus está ensinando um princípio. O princípio é, como você trata o escolhido, vai influenciar como você é tratado. Mas aí, porque Ismael é filho de Abraão, Deus promete, mas eu não vou deixá-lo morrer, eu vou continuar a preservá-lo, ele vai ser uma grande nação. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não, porque ele é filho de Abraão. Deus sempre trata as pessoas baseado no escolhido, no mediador. Entendeu? Esse é um princípio presente na Escritura. E se a gente não enxergar isso, a gente não vai entender as histórias bíblicas. Então isso ajuda a gente a ter uma visão mais interligada. Por quê? Porque se Deus então trata os homens segundo os mediadores, então eu tenho que entender por que o profeta agiu assim e Deus fez tal coisa. Por que o sacerdote fez isso e Deus tratou o povo e o rei. Então isso interliga a Escritura e o tríplice ofício ajuda a gente a enxergar essa interconectividade das Escrituras. Essa é a segunda razão. Então o tríplice ofício fornece uma visão pactual e interligada das Escrituras. Terceira razão para a gente estudar o tríplice ofício, é que ele enaltece as glórias de Cristo, colocando-o como a expressão máxima dos tipos do Antigo Testamento. Eu vou repetir devagarzinho. Ele enaltece as glórias de Cristo, ele exalta as glórias de Cristo, colocando-o como a expressão máxima dos tipos do Antigo Testamento. Vamos lá, vamos explicar. O que eu quero dizer é que os ofícios de Cristo, eles não reduzem a sua obra à mesma coisa que os homens do Antigo Testamento faziam. Então assim, se o profeta falava assim diz o Senhor, Jesus vai dizer assim diz o Senhor. Na verdade nem é assim, porque quando Jesus dizia, ele não falava assim diz o Senhor, ele falava em verdade vos digo. Então, ele não é só um profeta Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não é reduzido ao que o profeta no Antigo Testamento era. E mesma coisa com respeito aos outros ofícios. Na verdade, mesmo os tipos mais destacados dos ofícios ficam pálidos diante de Jesus. Por exemplo, qual é o grande profeta do Antigo Testamento? Você vai lá, Isaías, Jeremias. Não, de acordo com a revelação no Pentateuco, é Moisés. Porque os outros não falam face a face com o Senhor. Ele fala face a face com Deus. É isso que, inclusive, leva a irmã de Moisés a ter aquele problema ortopédico, sabe? Ela tem aquele problema ortopédico, então fica com
a lepra e depois é sarada, mas ela fica enciumada porque ele recebe tratamento privilegiado. Exatamente, ele é o grande profeta do Antigo Testamento, mas Cristo é o profeta superior a Moisés. Ele é o sacerdote maior do que Arão, e ele é o rei maior do que Davi. Tanto é que quando Davi disse o Senhor ao meu Senhor, Jesus vai citar esse Salmo 110 e vai dizer, como é que Davi chama esse filho dele de Senhor dele? Jesus está querendo explicar que ele é maior do que os grandes no Antigo Testamento. Mas ele não é apenas o profeta, não é apenas o grande sacerdote, o rei dos reis. Ele, na verdade, é a substância para a qual os ofícios apontam. Deixa eu explicar isso melhor. Isto é, ele não é só o maior dos profetas, ele é a própria profecia. Ele é a própria profecia. Ele não é apenas o sumo sacerdote, ele é a oferta. Ele não é apenas o rei de Israel, ele é o soberano cujo domínio se reflete na função real. Então, ele é a realidade para o qual os ofícios apontam, e entender os ofícios ajuda a gente a entender melhor as glórias de Cristo. Então, a terceira razão é que enaltece as glórias de Cristo, colocando-o como expressão máxima dos tipos do Antigo Testamento. Agora vamos para a segunda parte da minha palestra, que é falar da natureza do tríplice ofício. Eu falei que eu ia, em cada parte, dividir em três, então vamos lá. Eu quero falar três coisas sobre esse tríplice ofício, e eu creio que tem lições preciosas para a gente aqui. A primeira é dizer que o tríplice ofício é próprio da encarnação. Então, a primeira explicação é que o tríplice ofício é próprio da encarnação. O que eu quero dizer com isso? É que Jesus não era sacerdote, profeta, rei no Antigo Testamento. Ele trabalhou nos profetas, fala que o Espírito de Cristo estava nos profetas, Pedro fala disso. Ele certamente era aquilo para o qual o sistema sacrificial apontava. Ele certamente é rei, reina o Senhor, tremam os povos, ele é rei sobre tudo, mas isso não significa que ele era um oficial antes de se encarnar. Sabe por quê? Porque ser oficial significa ter autoridade delegada. Quando a gente fala que um oficial de justiça apareceu em casa e trouxe uma convocação para você estar num tribunal tal dia, o que aquele oficial de justiça representa é que ele tem a autoridade do juiz, mas ele não é juiz. Mas você não pode chegar para ele e falar assim, só se o juiz vier aqui que eu vou. Não funciona assim. Por quê? Porque ele tem a autoridade de juiz. Mas não porque ele mas porque foi delegado a ele essa função. Então, essa ilustração é para dizer que oficial não é a fonte da autoridade, é quem recebe a autoridade. Quando a gente fala do tríplice ofício de Cristo, a gente está falando de uma autoridade que ele recebeu. Inclusive, eu quero ensinar a você uma coisa que eu aprendi. Abre em Hebreus capítulo 5. Olha que interessante o que está dito logo no primeiro verso. Hebreus 5, verso 1. Diz assim: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Observe que ele é escolhido dentre os homens. Isto é, ele tem que ser um dos homens para fazer sacrifício em prol dos homens. Em Deuteronômio 17, a gente não vai abrir nesse texto, diz que o rei de Israel teria que ser escolhido dentre os seus próprios irmãos israelitas. O que isso significa? Que um oficial necessariamente tinha que ser um deles. Então eu não posso falar que Jesus Cristo, quando ainda não estava encarnado, era um oficial. Porque ele não era um dos homens. Ele precisou se fazer carne. Há uma identificação entre o oficial e aqueles a quem ele ministra, tá? Eu não estou dizendo que Jesus Cristo é mediador apenas segundo a sua humanidade. Inclusive a doutrina da nossa fé protestante é de que ele é mediador segundo as duas naturezas, segundo a sua divindade e a sua humanidade. Mas tanto é fato que a sua humanidade é importante, que quando Paulo fala da sua mediação, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí termina.
Ele não fala homem Deus, ele fala Jesus Cristo homem, para mostrar que ele precisou se fazer homem para trabalhar em prol de homens, tá? Então, esse tríplice ofício, ele foi assumido a partir da encarnação. Isso não significa que Jesus primeiro foi uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Tem gente que acha que Jesus primeiro foi profeta, quando ele ensinou, depois ele foi sacerdote na cruz, depois ele foi rei, quando ele subiu aos céus e assentou à destra do Pai. É melhor que a gente não entenda assim, porque a gente vê o tríplice ofício aparecendo em todos os momentos do ministério de Jesus, tá? Então, a gente precisa entender que, é claro, que quando ele estava humilhado, era uma coisa, quando ele estava exaltado, era outra. Por exemplo, quando ele estava humilhado, ele era um profeta sem honra na sua própria terra. Mas quando ele foi exaltado, o Espírito de Deus conduziu muitos a profetizar a partir do Pentecostes. Quando ele era humilhado, ele era um sumo sacerdote que se entrega como oferta. Mas quando ele foi exaltado, ele entrou num tabernáculo celestial e conduziu muitos, e conduz-nos à presença do Senhor. Quando ele era humilhado, ele era um rei que não foi reconhecido pelos seus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas quando ele é coroado de glória e de honra, ele reparte com o seu povo os despojos da sua vitória. Então isso é para mostrar para vocês que Jesus Cristo, ele assumiu essas funções como Deus homem, por causa da sua humanidade, a partir do momento que ele se tornou homem. Por que é importante essa primeira subdivisão da segunda parte da palestra? Eu quero fazer uma aplicação aqui. É porque se Jesus, então, assumiu essas funções a partir da encarnação, significa que ele veio realizar o que todos os outros mediadores falharam em realizar. O Verbo teve que se fazer carne a fim de incorporar as tarefas que o povo de Deus desempenhou pecaminosamente, imperfeitamente. Pensa comigo na história de Israel no Antigo Testamento. Os reis se desviaram da lei e foram levados cativos, e depois do cativeiro não voltaram mais a assentar no trono de Davi. Os sacerdotes também se corromperam, voltaram a exercer o seu ofício após o cativeiro, mas muito timidamente, e logo depois o templo é destruído. Os profetas se calaram após Malaquias, e o povo aguardava que Deus voltasse a falar aos seus escolhidos. A ideia é que o Antigo Testamento inteiro parece mostrar que nenhum dos ofícios exercido pelos homens, de fato, conseguiu cumprir plenamente o que lhe era devido. Portanto, a vinda de Cristo é um bálsamo para uma humanidade que tinha falhado nas 3 funções da história de Israel. Isto é, ele vem fazer o que rei nenhum conseguiu fazer. Tanto é que a história dos reis é um bom exemplo disso, né? Você fala assim, rei Davi, é um homem segundo o coração de Deus, aí você vê os pecados dele e fala, uau, cara, esse era o melhor dentre eles. Aí depois vem outro, fez o que era reto perante o Senhor, mas não removeu os altos. Aí você fala, caramba, não conseguiu tirar toda a idolatria. Aí você vê um assim, lá na frente, esse sim, removeu os altos. Você fala, agora vai, não, ele mostrou o seu reino para Merodach e Baladã e sua soberba atrapalhou tudo. A ideia é que não tem rei que seja perfeito, nenhum acerta. O melhor naufraga, sem contar os ruins. Cristo então venceu o rei que o povo tanto anelava e precisava. Isso vale para os sacerdotes, vale para os profetas. Então Cristo, ele veio realizar o que outros mediadores falharam em realizar. Segunda característica que eu quero destacar é que o tríplice ofício é uma autoridade constituída por Deus. Ele é uma autoridade constituída por Deus. Aqui é importante você entender que se o oficial é uma autoridade delegada, então ninguém pode se intitular um oficial. Isso vale para Cristo também. Então você diz, mas peraí, mas Jesus não é Deus? A gente sempre volta nessa questão, né? Jesus não é Deus? Sim, mas lembra que eu falei que ser oficial significa alguém que é homem e que recebe essa autoridade delegada? Pois bem,
ela é constituída por Deus, e Hebreus 5 vai ensinar isso de Jesus também. Então, ainda em Hebreus 5, aquele texto que eu pedi para você acompanhar a leitura do verso 1, olha agora versos 4 e 5, olha que interessante. Fala assim: e ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. A ideia é, Jesus não disse, sou sumo sacerdote, nada disso. Quem o colocou nessa posição, diz o autor aos Hebreus, foi o próprio Deus que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. A ideia aqui é uma citação do Salmo 2, é para dizer que houve uma designação dessa função por parte do Pai. O Cristo, já encarnado, ele exerce a função de oficial, pois ele age chamando, ou como chamado e constituído pelo Pai, a fim de exercer suas funções. Então, por exemplo, quando na cena do batismo, lembra que ele chega para João Batista, quer ser batizado? João Batista falou assim: quem tem que batizar quem é trocado, é que é o Senhor que tem que batizar eu. Fala, deixa assim. O que João Batista não sabia é o que ia acontecer depois, que na hora que ele está sendo batizado, o Espírito desce como em forma de pomba, então é a representação da unção, da autorização, e uma voz confirmando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aquela é a cena que demonstra como agora ele vai sair para o ministério público dele. Não é um batismo de purificação, mas certamente é o momento em que ele é colocado em posição de oficial. Isso fica ainda mais claro na transfiguração. Eu falei da transfiguração há pouco, mas eu não chamei a sua atenção para um detalhe muito interessante. Lembra que na transfiguração, Jesus está lá, né, glória, brilhando, tal. Então Moisés e Elias. E aí assim, o Pedrão sempre falando mais do que deve. Ele falou assim: Senhor, que ele está assim estupefato com essa glória de Jesus, e tem Moisés e Elias, pensa assim na vontade de conhecer Moisés e Elias, são os heróis do Antigo Testamento para ele, né? Moisésão lá, cara, que legal ver o Moisés ali, ó, diante dos meus olhos, Elias ali, Jesus brilhando, vamos fazer 3 tendas. Você fala assim: puxa vida, que honroso. Não pense que uma tenda era para eles e outra para Jesus, não é assim. Eles iam dormir no sereno, era de noite, a cena aconteceu durante a noite, então Jesus brilhar daquela maneira foi algo assim, surpreendente, assustador para Pedro, e ele entende que ele está honrando aqueles homens ao dizer 3 tendas, mas olha que interessante, quando ele parece estar honrando, vem uma voz do céu que o corrige: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E como é que a história termina? Eles, quando ouvem a voz, todos se curvam com medo, e quando eles levantam, não tem mais ninguém, nem Moisés, nem Elias, só fica Jesus. O que Pedro e os seus amigos estão aprendendo? Que Jesus é o supremo profeta, sacerdote e rei. E que quem confere essa honra a ele é o Pai. Ele não traz para si, é o Pai que lhe conferiu essa honra. Sabe por que é importante a gente aprender esse segundo ponto da parte 2? É porque a gente precisa corrigir a maneira como nós entendemos essa questão da honra de Jesus. Se você é crente há bastante tempo, você já deve ter cantado alguma coisa que fala de coroar Jesus. Algum hino, algum cântico, alguma música que fala de coroar Jesus. Mas observe, se Jesus foi feito rei pelo Pai, se ele foi coroado rei por quem tem autoridade para delegar, então nós, os servos, não estamos na posição de coroá-lo. Não é? Mas tem um monte de música que fala de coroar Jesus, coroamos, 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 e coroa, e tira a coroa, e põe coroa. É igual amarrar Satanás e desamarrar Satanás, né? Parece que acontece repetidas vezes. Mas por que é o problema disso? Observe, qual é o problema disso? É que a gente confunde coroação com honra. A gente quer dizer assim: Jesus, nós te amamos e nós queremos honrá-lo. Mas coroação não é atribuir honra, é atribuir autoridade.
e só atribui autoridade quem tem autoridade. Aí você, com uma teologia ruim, vai dizer assim, mas eu faço rei Jesus, eu faço Jesus rei no meu coração. Faz não. Porque ele entra antes de você se dar conta. Quando você viu, você já está amando ele. E se submete a ele. Porque tudo que você faz no seu coração é apenas reconhecê-lo. Sabe, é muito importante a gente corrigir isso, porque nós somos um povo que aprendeu a viver debaixo de uma democracia, que acha que tudo que é autoridade é colocada por nós. O Senhor Jesus não é assim. Nós não vivemos numa democracia espiritual, é monarquia mesmo. Quem coloca ele não é você, é o Pai dele. Então, se o Pai dele o colocou, é porque só o soberano pode conceder essa autoridade. Terceiro ponto dessa segunda parte. O tríplice ofício de Cristo, ele tem um propósito redentor. Tem um propósito redentor. Então, meu ponto é dizer que Cristo assumiu os ofícios na encarnação, recebida essa autoridade do Pai, para ele restaurar o que o homem perdeu na queda. É muito importante você entender isso. O tríplice ofício, ele tem uma função restauradora, redentora. Os puritanos diziam que o profeta sara a nossa ignorância. O sacerdote sara a nossa alienação. E o rei trata da nossa impotência. A ideia é que o pecado traz diferentes consequências para nós. E nós precisamos de um profeta, de um sacerdote, de um rei, para tratar das diferentes consequências do pecado. Deixa eu explicar isso, tentando levar você a pensar no começo, lá no jardim, tá? Quando Deus fez o homem com capacidade para adorar o Senhor. Deus fez um homem com capacidade para proclamar ao próximo quem é o Senhor. E Deus fez o homem com capacidade para dominar a criação. Tudo isso a gente consegue encontrar, de alguma forma, ali nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, antes da narrativa do pecado, da queda. Por que o homem tinha essas capacidades? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Com o advento do pecado, o homem passou a precisar de mediadores. Por quê? Porque agora ele precisa de sacerdote para adorar. Agora ele precisa de profeta para ouvir a palavra de Deus. E agora ele precisa de rei para botar ordem no caos. Então, os ofícios, eles vieram para poder trazer aquilo que o homem perdeu. Por exemplo, o ofício profético nos permite ouvir o Senhor. O ofício sacerdotal nos permite relacionar uns com os outros em misericórdia, por causa dos nossos pecados perdoados. O ofício real apazigua a inimizade que existe tanto entre nós, quanto com Deus e com a criação. O ponto é mostrar que esses ofícios, eles visam trazer o que foi perdido. Então eu quero ilustrar isso com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Lá, o texto vai falar especificamente sobre o ofício real de Jesus, mas o que eu vou falar se aplica também ao seu ofício sacerdotal e profético. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 24, fala assim: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Observe, esse texto tem uma coisa um pouco difícil para a gente entender. A gente imagina que Jesus vai ser rei para sempre, mas aqui tem alguma coisa que acontece que ele entrega o reino. Entrega o reino. E diz, Pai, está aqui. O que é esse texto? Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas certamente o texto mostra que submeter os inimigos era uma missão, e quando ele cumpre essa missão, ele encerra e presta relatório a quem lhe deu a autoridade. Pai, está aqui, ó. Missão cumprida.
Qual é o contexto dessa passagem? Se você olhar para os 2 versos anteriores ao que eu li, verso 22 e 23, você vai ver que o contexto é comparar Cristo com Adão. Olha só que interessante. Verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, ele está falando de Adão e Cristo. Essa comparação vai ser utilizada posteriormente no capítulo, de novo. Adão e Cristo. Por quê? Porque os 2 são cabeças da humanidade. Mas o primeiro Adão, ele tinha objetivos em que ele falhou. Por exemplo, quando Deus o colocou no jardim, Deus deu 2 ordens para ele: cultivar e guardar. Não deu tempo de cultivar e ele não guardou, porque a serpente entrou e fez estrago. Né? Veja, Deus não deu para ele a função de subjugar inimigos. Não tinha inimigos para subjugar. Era guardar, era proteger da entrada do mal. Ele não fez isso. Ele falhou na sua função de protetor. Então, o que o oficial tem que fazer? Aqui eu quero que você entenda. Por que ele conecta com Adão a obra de Cristo? E aí fala disso. É porque imagine que o jardim é o lugar da habitação de Deus. E agora, Adão e Eva, por causa do seu pecado, não podem permanecer mais no lugar de habitação de Deus. Eles são expulsos do jardim. Mas se Deus quer ter comunhão com estes, então ele precisa sair do jardim. E ele precisa assumir a função de um profeta, para que aqueles que são obscurecidos de entendimento venham a enxergar a luz. Depois, como rei, ele precisa resgatar os cativos. Isto é, ele precisa libertar aqueles que estavam escravizados pelo pecado e por Satanás. E se ele quer trazê-los de volta no jardim, tem um problema. Tem uma espada flamejante lá na entrada. Então, como sacerdote, ele precisa submeter a esta espada e sofrer o castigo da lei. O que eu quero dizer para você é que só um profeta, sacerdote e rei consegue sair do jardim e buscar você em terra perdida e trazer você de volta para o jardim. Amém. É por isso que a história bíblica começa num jardim e termina numa cidade que é esse jardim expandido. A árvore da vida está no começo dessa história e a árvore da vida aparece no final dessa história. Porque tudo que Deus quer mostrar para você é que o supremo profeta, sacerdote e rei foi aquele que saiu em busca de você, para te trazer de volta para o lugar de comunhão. Queridos, entender isso é enriquecer a nossa compreensão de redenção. Sabe, eu sinto que, quando eu falei assim, que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, eu usei esse exemplo porque a gente repete muito essa frase, mas a gente tende a reduzir a obra de Jesus a perdão de pecados. É como se o que ele fizesse fosse só o elemento jurídico ou, no máximo, relacional. Mas a Bíblia tem outras analogias para falar da obra de Cristo. Então, por exemplo, por que o Êxodo é uma história tão importante para Israel? É para treinar Israel a lembrar-se de que o Salvador é um libertador. Então é ele que chega com mão forte e tira o seu povo do cativeiro do inimigo. A ideia é que a redenção de Jesus, ela é mostrada de outras formas, que não apenas destacando a ideia de perdão de pecados. Então, a gente precisa enriquecer com outras vertentes. Então eu quero ilustrar de uma maneira. Eu quero mostrar como os ofícios se opõem às tentações, ou à atuação de Satanás de formas diferentes. Então pense assim, que Satanás é o nosso inimigo, e ele nos atormenta de múltiplas formas, por isso nós precisamos de um supremo profeta, sacerdote e rei. Veja por quê. Porque Satanás é o pai da mentira, e é por isso que a Bíblia está repleta de falsos profetas. Como é que Jesus trata disso? Ele liberta a gente com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só o profeta. Ele profere a verdade de Deus para libertar aqueles que estavam enganados. Satanás é chamado de um acusador. Inclusive essa é a ideia do termo, né, do nome que a gente costuma atribuir a ele. Ele é um acusador das nossas almas, das nossas vidas. Por isso que Jesus Cristo é colocado como um advogado.
Se você pecou, saiba que você tem um advogado junto ao Pai. O que ele está fazendo com isso? Ele está agindo como um sacerdote que intercede por você. Todas as vezes que um sacerdote levava um animalzinho para ser sacrificado, ele não estava querendo dizer para Deus que o povo não era ruim. O povo era ruim sim, mas tinha alguém morrendo em lugar do povo. É isso que o sacerdote faz. Ele traz essa notícia. Satanás é chamado de um usurpador. E Cristo é aquele que é rei por direito. Por isso que, eu não sei se você já atentou para o fato de que quando Jesus Cristo vem a este mundo, parece que pipoca demônio de tudo quanto é bueiro de Israel. Se você prestar atenção na sua leitura bíblica, você não vai ver tanto demônio assim antes de Jesus, e nem muito demônio depois de Jesus. Os apóstolos até lidam com isso um pouco, mas a gente não ouve falar nada sobre exorcismo, como fazer, o que fazer nas cartas. Porque eu creio que a Escritura está ensinando um princípio para a gente. E o princípio é, por que apareceu tanto demônio nos dias de Jesus? É porque o rei chegou. E ele vai tomar o que é dele. Por isso que quando ele expele demônios pelo poder do Espírito, ele diz, o reino é chegado. O rei chegou. E quando o rei chegou, ele sai desesperado procurando porco para ficar. Não é? Espírito de porco, daí que a gente tira a expressão de espírito de porco, né? É porque o rei chegou. E quando o rei chegou, então libertação acontece. Ele conquista de volta aquilo que é seu por direito. Ele amarra o valente e saqueia o valente. Porque você, embora estivesse debaixo do domínio do valente, você é de Jesus por direito. Ele comprou você. Então ele amarra o valente, saqueia o valente e traz você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Queridos, eu quero terminar, e a minha última parte ela vai ser rápida. Eu quero mostrar como essa doutrina tem a ver com a gente, com as nossas igrejas. Sabe, o princípio que eu quero ensinar, e muito rapidamente nesta última parte, é que Jesus Cristo continua sendo o supremo profeta, sacerdote e rei, só que hoje ele está nos céus. Hoje ele não está falando diretamente conosco como ele falou quando ele andou por este mundo. Então ele exerce parte das suas funções oficiais por meio da sua igreja. Isto é, ele nos dá o direito de sermos oficiais debaixo dele, suboficiais eu gosto de falar. Por exemplo, a 1 Pedro 2,9 é o texto mais claro da Escritura para dizer isso. Vós sois sacerdócio real. Para quê? A fim de proclamarem as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia é que você é sacerdote, rei e proclama, profeta. Quer dizer que Pedro disse que nós, debaixo da obra de Cristo, somos profetas, sacerdotes e reis subordinados a esse Cristo. 1 João, uma passagem que talvez esteja no contexto de muito do que o pastor Leandro vai expor amanhã, diz que nós temos a unção do santo. Quando nós temos a unção do santo, nenhum falso mestre deve tentar ensinar você, porque você tem a verdade de Deus em você. A ideia de nós somos ungidos é a razão pela qual nós somos chamados de cristãos. Então talvez você tenha aprendido que nós somos chamados de cristãos porque a gente imita Jesus. Sim, mas esse é um segundo aspecto. Em primeiro lugar, você é um cristão porque você é um ungido. Não é só o pastor que sobe aqui que é ungido. João escreve para todo o leitor dele e diz, vós tendes a unção. Isto é, o mesmo Espírito que encheu a Cristo sem medida, desceu sobre você. Você é ungido de Deus. Olha que coisa maluca. Então aquilo que Jesus incorporou, ele de certa forma chama você para fazer debaixo da autoridade dele. Então os ofícios não são próprios só de pastores ou de líderes. Eles têm que ser vistos como parte da vida cristã. O grande pregador do século XVIII, George Whitefield, teve uma sacada muito legal. Ele, certa vez, pregando sobre a grande tarefa da fé, da religiosidade na família, ele diz, todo chefe de família deve se considerar obrigado a agir em 3 competências. Como profeta, para instruir a sua família.
como sacerdote para orar pela sua família, e como rei para governar, dirigir e sustentar a sua família. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo aplicar o tríplice ofício a um pai de família. Então você já ouviu falar que a gente tem que ser o sacerdote do lar? George Whitefield diria, o rei e o profeta também. Porque ele está aplicando o tríplice ofício à vida cristã. Então o que isso significa para a igreja? Aqui vão meus 3 pontos sobre a missão da igreja para eu terminar. Primeiro ponto. Eu vou falar de cada um dos ofícios, eu tenho uma aplicação para cada uma deles, tá? O nosso ofício profético, ele precisa estar subordinado, submisso ao momento no qual nós vivemos, da história, um momento revelacional, isto é, nós não estamos mais num tempo em que o Senhor Deus fica falando das suas verdades como se a Bíblia fosse incompleta. Nós não temos a força profética que Jesus tinha ou que os apóstolos tiveram quando apresentaram a vontade de Deus. Nós somos servos da palavra, nós nos submetemos ao poder do Evangelho. Então, a minha aplicação é dizer, nós não precisamos mais de profetas, no sentido que Jesus e os apóstolos foram. Nós já temos a profecia deixada a nós. Nós não precisamos viver mais na incerteza ou na ignorância. Tem gente querendo saber qual é a vontade de Deus. Você já sabe e consegue cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Isso foi revelado e nós vivemos agora como anunciadores dessa verdade. Sabe por que isso é importante? Porque para muitos de vocês, vida cristã ainda é uma grande incógnita. Eu queria fazer tal coisa, mas eu não sei se é da vontade de Deus, não sei se é da vontade de Deus, não sei se Deus quer. Eu falo que, para mim, esse é o espírito de quem não entendeu que o Senhor Deus é revelador. Se a vontade de Deus é tão obscura para você, então Deus não te mostra nada, Ele esconde de você. É verdade. Que Deus é esse? Que fica escondendo sua vontade, quero ver se você descobre. Mas não é assim. Nós vivemos num tempo em que aquele que é a suprema revelação de Deus já veio. E agora a gente não precisa de nenhum profeta dizendo que assim diz o Senhor, nada disso. O Senhor já disse. Escute a palavra dEle. A palavra dEle é suficiente para nós. Inclusive, você sabia que a Bíblia nunca fala para você descobrir a vontade de Deus? Ela fala assim, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você procura compreender, você não precisa descobrir. Quem descobre é o Senhor. Porque Ele tira a cobertura, Ele descobre, Ele revela, não é você que descobre, é Ele que descobre. Você só procura entender aquilo que Ele descobriu para você. Como, então, suboficiais, nós anunciamos essa verdade que foi descoberta por Deus. E eu quero que você saiba disso, para que você não caia no engano daqueles que supostamente ouvem Deus de maneira mais privilegiada que você. Segunda coisa. Nosso ofício sacerdotal não significa que a gente mantenha uma distância entre as bênçãos de Deus e os nossos liderados. Eu não quero aqui dar a impressão de que você, como um sacerdote, agora tem uma oração mais poderosa, ou como se a sua função como sacerdócio fosse diferenciada, não é? Mas em que sentido a gente é sacerdote? Nós somos pessoas que oferecem sacrifícios de louvor, que oferecem suas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que conduzem pessoas a Deus. Tanto é que qual é a nossa mensagem enquanto sacerdotes debaixo do sumo sacerdote? Nós falamos ao mundo que eles se reconciliem com Deus. Essa é a mensagem da igreja. É buscar ser instrumento de reconciliação. Então, não é que você detenha algum tipo de poder, mas eu entendo quando ímpios se aproximam de você e pedem para você orar por eles. Sabe por quê? Deus te ouve em Jesus. Mas Deus não promete ouvir o ímpio que não está em Cristo. Então você, como um sacerdote debaixo do sumo sacerdote que é Cristo, tem condições de conduzir pessoas ao conhecimento salvador desse Deus. E mostrar que Ele não deve ser buscado só pelas bênçãos que Ele nos dá, mas pela reconciliação que Ele nos proporciona. E por último, nosso ofício real também não pode assumir o papel de quem está querendo agora
vencer a batalha espiritual. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender. O que significa a gente ser reis ou uma nação de sacerdotes reais debaixo da realeza de Jesus? A gente tem que lembrar que nos evangelhos, Satanás, ele é um inimigo vencido. Os demônios são expulsos. Então a nossa postura agora não é de batalha e de conquista. Nossa postura agora é de resistência. Resistir ao diabo. Paulo aos Efésios, quando fala da armadura de Deus, fala para a gente resistir no dia mau. Nós somos embaixadores que representam o reino de Cristo em terra estrangeira. A Bíblia fala isso de você. Só que o seu papel como embaixador é diplomacia. Não é derramar sangue. Tanto é que a armadura que Deus dá a você, ela é quase toda de defesa, já percebeu? Escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, evangelho da paz. É tudo para proteger você. O único item de ataque é diplomático, porque é palavra. É a palavra do Espírito. Não é para furar ninguém, é para penetrar no mais íntimo e transformar corações. Então você é um diplomata de Jesus, entendeu? Você não é guerreiro, você é um diplomata. Guerreiro é Ele. Ele é quem vence nossas guerras. Sabe por que é importante? Porque alguns de vocês foram treinadas a entender a oração como uma arma de vitória. Nada disso. Na Bíblia a oração nunca é arma de vitória. E nosso louvor também não é. Crente mais antigo já cantou, nosso louvor é arma de vitória. Na Bíblia não tem nada a ver. Como eu disse, o nosso único ataque por meio da palavra do Espírito é feito diplomaticamente, pacificamente. Queridos, o que eu estou dizendo é que o tríplice ofício de Cristo corrige tantas coisas que a igreja evangélica tem entendido errado sobre vida cristã. E eu gostaria que você entendesse bem disso. Então essa minha introdução é para encorajar você a conhecer melhor o supremo profeta, sacerdote e rei. Não só para você amá-lo mais, mas para você entender o que significa agir debaixo da autoridade profética dele, da autoridade sacerdotal dele, da autoridade real dele. Isso vai ajudar a gente a evitar erros que corrompem as igrejas evangélicas em nossos dias.